Oi, estudante! O tema da aula de hoje é multiplicação. A multiplicação é uma das 4 operações básicas da matemática. A gente já estudou a adição, a subtração, agora vamos estudar a multiplicação e no próximo vídeo a gente vai estudar a divisão. A multiplicação é a operação inversa da divisão. Ela surge no contexto da soma repetida de valores iguais. Como assim? Por exemplo, 3 vezes 4 é a mesma coisa que 4 mais 4 mais 4, 3 vezes, que dá igual a 12. Então, você somando o mesmo número mais de uma vez, você está representando uma multiplicação. Por exemplo, também 3 vezes 5 seria 5 mais 5 mais 5, que daria 15. Ela pode ser representada pelo símbolo de vezes, que é um x. Também pode ser representada por um pontinho. Você vê um número colado no outro com um pontinho nas operações matemáticas, é uma multiplicação. Também ocorre quando um número está junto de outro e esse outro está separado por parênteses ou os dois estão separados por parênteses. Por exemplo, 2 vezes 4, o 4 estando entre parênteses. Ou ainda 2 vezes 4 com o 2 e o número 4 estando entre parênteses. Nos dois casos o resultado é 8, isso representa uma multiplicação. Agora vamos falar um pouco sobre os termos e nomenclaturas que compõem a multiplicação. Nós temos um número que está sendo multiplicado, a gente chama de fator. O número que multiplica, a gente também chama de fator. E o resultado, que é o produto. Então, todos os dois termos que compõem a multiplicação, os dois termos primeiros, se chamam fatores. E o resultado se chama produto. Agora vamos falar sobre como funciona o cálculo da multiplicação. A multiplicação de números pequenos com apenas um dígito, de 1 até 9 e também de 10, a gente faz pela memorização da tabuada. Então, multiplicação entre números de 1 a 10, você tem que decorar a tabuada, porque essas contas pequenas, para você fazer cálculos rápidos, você já tem que saber de cabeça. Agora, quando a gente vai calcular uma multiplicação entre números maiores, que já tem mais de 2 dígitos, a gente vai utilizar o algoritmo da multiplicação, que é a estrutura de conta que a gente usa para facilitar o cálculo. Por exemplo, 458 vezes 27. Primeiro, a gente vai colocar o número maior em cima, o número menor embaixo, pode deixar alinhado unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena, coloca o símbolo de vezes na esquerda, passa o traço embaixo para separar o resultado. Não é obrigatório você colocar o número maior em cima, não é obrigatório você deixar alinhadinho unidade com unidade, dezena com dezena. Porém, isso vai te ajudar muito na hora de fazer o cálculo, evitando confusão, e também vai reduzir o tamanho da conta. Você vai ver por que agora. Agora a gente vai pegar a unidade do número de baixo e vai multiplicar pela unidade do número de cima, depois pela dezena do número de cima e então pela centena do número de cima. Assim como na adição, quando for necessário, a gente tem que fazer a reserva ou reagrupamento. Por exemplo, multiplicou 2 vezes 5, deu 10. Como nas unidades a gente só coloca as unidades, você vai deixar o número 0 embaixo e subir o número 1. Assim, toda vez que acontecer isso, que o número for mais do que 10, você deixa só a unidade na coluna das unidades e multiplica o restante depois, soma com o número que você subiu lá para cima. Multiplicando 458 vezes 27, a gente primeiro vai pegar o número 7. 7 vezes 8 é 56. O número 6 vai ficar embaixo, porque ele é a unidade. O número 5 vai subir para a coluna das dezenas. 7 vezes 5 dá 35, mais 5 que a gente subiu vai dar 40. O número 0 fica embaixo, o número 4 sobe para a coluna das centenas. Agora, 7 vezes 4 é 28. 28 mais 4 é 32. O número 2 vai ficar embaixo, o número 3 vai subir para a unidade de milhar e como não tem mais nada, a gente só desce ele, dando 3.206. Agora a gente vai multiplicar a dezena do número de baixo pela unidade do número de cima, depois pela dezena do número de cima e então pela centena do número de cima. Agora presta atenção, o número é 27. Nós vamos multiplicar por 20. 20 é o quê? 2 vezes 10. Qualquer número que você multiplica por 10, você só coloca o 0 no final dele. Por isso a gente vai colocar primeiro na direita o número 0, para depois multiplicar todo o resto do número por 2. Vai ficar muito mais fácil do que se a gente multiplicar por 20. A gente só põe o 0 e multiplica tudo por 2. Feito isso, a gente pode continuar com a multiplicação. 2 vezes 8 é 16. O número 6 fica embaixo, o número 1 sobe.
2 vezes 5 é 10, mais 1 dá 11. O número 1 fica embaixo, o número 1 sobe. 2 vezes 4 dá 8, mais 1, 9. Resultando assim, 9.160. Agora, a gente vai fazer a soma dos dois valores que a gente encontrou ao multiplicar a unidade e a dezena do número de baixo pelo número de cima. Repare, se a gente tivesse multiplicado o número maior primeiro, ou seja, ter colocado o número maior embaixo, menor em cima, a gente ia ter que somar 3 números agora, a conta ia ficar maior. 6 mais 0 dá 6. 0 mais 6 dá 6. 2 mais 1 dá 3. 3 mais 9 dá 12. Resultando assim, 12.366 é o resultado dessa multiplicação. Agora vamos falar um pouco sobre as propriedades da multiplicação. A gente vai falar sobre 6 propriedades principais. A primeira propriedade é a comutativa. O que a propriedade comutativa nos fala? Que a ordem dos fatores não altera o produto. Por exemplo, 5 vezes 3 é 15. 3 vezes 5 também é 15. Mudar a ordem do 5 e do 3 dos fatores não alterou o produto. A segunda propriedade que a gente vai ver é a distributiva. A propriedade distributiva acontece quando a gente está multiplicando uma soma ou multiplicando uma subtração que está isolada entre parênteses. Por exemplo, 3 vezes 3 mais 2, o 3 mais 2 está isolado entre parênteses. Primeiro a gente faz 3 vezes 3 e soma com 3 vezes 2. Vai ser igual a 9 mais 6 e o resultado é 15. É também conhecida como chuveirinho essa propriedade. Por quê? Porque a gente vai jogando a setinha por cima dos números e multiplicando cada um. A gente também podia ter feito a conta que está entre os parênteses primeiro, não está errado. Podia ter feito 3 mais 2 primeiro e multiplicado 3 vezes 5, que também daria 15. A terceira propriedade é a associativa. Ela significa que se a gente fizer pares de multiplicação, independente da ordem, vai dar no mesmo resultado. Por exemplo, 2 vezes 4 vezes 3 vezes 1. Se a gente fizer primeiro 2 vezes 4 e multiplicar por 3 vezes 1, vai dar 8 vezes 3, que é igual a 24. Se a gente fizer 2 vezes 3 e multiplicar por 4 vezes 1, vai dar 6 vezes 4, que também dá 24. Se a gente multiplicar 2 vezes 1 e multiplicar por 4 vezes 3, vai dar 2 vezes 12, que dá 24 também. Essa é a propriedade associativa. A quarta propriedade é a propriedade do elemento neutro. Lembra que lá na adição, o elemento neutro é o zero? Se você somar zero a qualquer número, ele vai continuar igual, não vai mudar nada. Na multiplicação, o elemento neutro é o número 1. Qualquer número que você multiplique por 1 vai dar no mesmo número. Por exemplo, 4 vezes 1 vai dar 4. Elemento anulador ou elemento nulo. O elemento nulo na multiplicação é o zero. Por quê? Independente de quantas contas você tenha feito, chegou no final da conta, tem um vezes zero, pode esquecer, o resultado é zero. Qualquer número que você multiplica por zero vai anular a conta e o resultado vai ser zero. Por exemplo, 2 vezes 6 vezes 8 vezes 9 vezes zero. O resultado é zero. Por último, a sexta propriedade é o inverso multiplicativo. Ela nos diz que para todo número existe um outro número que, ao multiplicá-lo, resulta no elemento neutro. Por exemplo, 2 vezes 1 sobre 2. O resultado é 1. Todo número vai ter um outro que, ao multiplicá-lo, vai resultar em 1. Essa é a propriedade do inverso multiplicativo. E por último, vamos ver qual que é a regra de sinais na multiplicação. São duas regrinhas. Você está multiplicando números que têm sinais iguais, o resultado é sempre positivo. Por exemplo, mais 2 vezes mais 3 é igual a mais 6. Menos 2 vezes menos 3 é igual a mais 6. E ao multiplicar números com sinais opostos, a gente vai resultar num número negativo. Por exemplo, mais 2 vezes menos 3, menos 6. Menos 2 vezes mais 3, menos 6. Lembrando que caso o sinal não apareça, é porque o número é positivo. Um número que não tem nenhum sinal acompanhando é um número positivo. Agora eu vou deixar na tela um esqueminha mostrando como que ocorre o processo da multiplicação. Eu vou dar uma lida geral aqui nele e você pode acompanhar com ele na tela. 328 vezes 526. 328 é 300 mais 20 mais 8.
526 é 500 mais 20 mais 6. Primeiro a gente vai multiplicar 300 com 500, vai dar 150 mil. Depois a gente multiplica 300 com 20, vai dar 6 mil. Depois 300 vezes 6 vai dar 1.800. Então a gente multiplica 20 vezes 500, que dá 10 mil. 20 vezes 20, que dá 400. 20 vezes 6, que dá 120. E agora a gente multiplica 8 vezes 500, que dá 4.000. 8 vezes 20, que dá 160. 8 vezes 6, que dá 48. No final, a gente vai somar todos esses números. Vamos somar primeiro os resultados que a gente encontrou ao multiplicar o 300, que vai dar 157.800. Agora, o resultado, vamos somar os resultados quando a gente multiplicou 20, que vai dar 10.520. E por último, vamos multiplicar os resultados que a gente encontrou ao multiplicar o 8, que vai dar 4.208. Somando tudo, vai dar 172.528. Se a gente usasse o algoritmo, daria o mesmo resultado. Tem aí a estrutura de conta armada do 526 vezes 328 usando o algoritmo. Usando o algoritmo é mais fácil, porque não precisa fazer esse tanto de risco de ligação para você entender como se fosse dessa forma que está aqui em cima. Mas você vai perceber que com o algoritmo vai dar o mesmo resultado. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha aprendido sobre a multiplicação. Não esquece das regrinhas de sinais, não esquece das propriedades, não esquece dos nomes dos termos que compõem a multiplicação e nem das suas regrinhas. Eu agradeço você por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!